bem, meus irmãos, vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pedro, capítulo 3, verso 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbais. Obrigado, Pai, por esta leitura. O Senhor conhece o meu coração e o que desejo falar nesta manhã. Ajuda-me enquanto nós meditamos naquilo que já está revelado, está claro, que possamos sair desta reunião com um pouco mais de luz e melhores do que entramos. Esse é o nosso objetivo quando viemos aqui para esta reunião. Em nome de Jesus. Amém. Sobre uma pergunta: qual é o seu medo? Muito bem, nós já sabemos que a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, corrigir, redarguir, disciplinar. Nós aprendemos com a palavra de Deus porque nela contém todos os assuntos. E como a palavra de Deus foi aberta, ela foi revelada no ministério profético, onde o irmão Brana, na sua terceira etapa do ministério, terceira fase, onde os 7 selos foram abertos e revelados, nós podemos tomar e saber que a Bíblia se tornou uma nova Bíblia, como disse o irmão Brana. E quando os 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira, ao ponto dela se tornar uma nova Bíblia. Então, você tem todos os assuntos dentro da Bíblia, revelados pela mensagem e trazidos a nós, certo? E como nós lemos no versículo 14 de 1 Pedro, capítulo 3, quero ler novamente, fala do medo, né? Diz: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados,
e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Quer dizer, para você não ter medo, certo? Não temais com medo deles. Então, se a Bíblia diz para você não ter medo, é porque o medo existe. O medo existe. É próprio do ser humano ter medo, e é natural que isso aconteça em todas as áreas da nossa vida, certo? Agora, o que é o medo? O medo pode ser definido ou se definir como um estado emocional que se expressa no indivíduo perante uma situação de ameaça inesperada. Quando ele se encontra, se depara numa ameaça, o ser humano, logo o medo surge. E ele é um estado emocional. E esse medo, esse estado emocional, ele é importante na nossa vida. Chega a ser necessário. Certo? Agora, no ponto de vista psicológico, o medo é um estado afetivo, emocional necessário para a adaptação do organismo ao meio. Com relação ao aspecto social e cultural, o medo faz parte da construção do caráter de uma pessoa ou de uma organização social. O medo, ele normalmente surge quando há o aparecimento de um estímulo que causa no indivíduo uma ansiedade. O medo, quando surge, porém, em determinadas situações, e a partir de uma ideia em relação a algo que deseja ou seja desagradável ao ser humano, ou por razões sem qualquer lógica, quando, por exemplo, estão baseados em crenças populares ou lendas e fantasias. Quando você sente medo, o que acontece com o seu corpo? Aumenta a frequência cardíaca, a aceleração da respiração, a contração muscular. E isso é natural no ser humano, porque se o ser humano não tivesse e não sentisse o medo, a sua existência não teria mais. O medo surge como uma ajuda. E quando você sente medo, ou você foge, ou você enfrenta. Pessoas, quando têm medo, elas fogem, outras enfrentam. Certo? E o medo, na verdade, ele existe como uma ajuda. Que a pessoa, se você não tivesse medo, o medo, ele traz uma prudência também. Por exemplo, se você sabe que aquele bairro, aquela rua escura, altas horas da noite, é perigoso, logo você sente medo e, por prudência, você não vai passar por ali. Isso é prudência que o medo te causa. Então, ele é benéfico para a existência do ser humano. Certo? Agora, como lidar com medo? Porque quando o medo chega no ser humano de forma em níveis diferentes, que o medo existe, mas ele vem de formas e níveis diferentes, porque há diferentes tipos e níveis de medo.
que podem surgir desde uma ligeira ansiedade, e depois aquilo passa, como um desconforto, e até mesmo chegar ao total pavor. E essas respostas se apresentam no organismo de diferentes maneiras, de acordo com a intensidade do medo. O seu organismo responde de várias maneiras. Agora, quando o medo passa a ser anormal, ou seja, quando afeta profundamente o indivíduo no âmbito físico, psicológico e social, aí os especialistas diagnosticam essas pessoas como uma portadora de uma fobia. Aí então o medo já chega a ser prejudicial. Porque o medo, ele existe como a sua sobrevivência. Você não tem medo de nada, então você joga de um prédio. Você não tem medo de altura, você se joga ali. Você não tem medo de altura. Não. O medo da altura te faz você ter prudência e cuidado para você não cair de determinada altura. Então, o medo é benéfico. E em muitas áreas da vida, a pessoa tem medo e ela então cuida para que aquilo que ela tem medo não aconteça. Aí você pode imaginar aí do que você tem medo. Então você tem medo disso e você vai lutar para que isso que você tem medo não aconteça. Então o medo é benéfico para a sua existência. Mas quando o medo, nas suas diferentes formas e tipos e níveis, ele chega a ser anormal e afetando você no seu físico, no seu corpo, você sente, no seu psicológico e até no nível social, aí já coisas ao invés de ser uma ajuda, ele está te atrapalhando no seu trabalho, na escola, no seu relacionamento conjugal, em todas as áreas na sua vida. Então, veja, nós encontramos, certo, que existe uma forma que os especialistas sugerem para lidar com o medo. Agora, tomando a mensagem, a Bíblia, como nós lemos aqui, o Senhor fala pela boca, na Epístola de São Pedro, não temais com medo deles. Então Deus sabe que nós naturalmente sentimos medo. Ele está dentro de nós, certo? E esse medo, ele é um estado emocional. É natural do ser humano ter medo. Todo mundo, todas as pessoas sentem medo. Todas as pessoas, umas mais que as outras, mas todas sentem medo. E isso é, como disse, natural e normal para a sua sobrevivência, certo? Para a sua existência. Existe aí uma pesquisa de pessoas, uma pequena porcentagem no mundo de pessoas, são poucas, mas existe. Você depois pode pesquisar, você vai ver que uma pequena porcentagem no mundo de pessoas que não sentem dor. Interessante isso, não sentem dor. Então, logo por elas não sentirem dor, veja bem, se elas se queimam, não sentem dor. Uma pequena porcentagem. Há uma disfunção no organismo que ela não sente dor. Então, por ela não sentir dor, aquilo é algo que prejudica aquela pessoa. É prejudicial. Porque logo, se ela não sente dor, aquilo é um perigo. Se ela fraturar um dedo, por exemplo, e não sentir dor,
não percebe que aquele dedo foi quebrado. Logo, aquilo vai trazer transtornos ao seu corpo físico. Ele não percebe o perigo por causa da ausência da dor. Porque quando você sente dor, naturalmente, você tem um fogo aqui, logo você sente dor, você então tira seu braço. Aquilo é uma reação natural, por causa que você sentiu dor. O medo da mesma forma, você sentiu medo, você logo de forma prudente, tenta reagir, se proteger, para você sobreviver. E isso é natural, certo? É uma ajuda tremenda. Então veja, tem uma pequena imagem que eu queria colocar para você ver, porque no nosso cérebro nós temos as amígdalas cerebrais. Essas amígdalas cerebrais, elas estão aqui na parte frontal do nosso cérebro, certo? E essas amígdalas cerebrais, elas são um grupo de neurônios localizados nas profundidades do lobo temporal lateral. São pequenas e têm um formato de amêndoa e elas fazem parte do sistema límbico, processando as emoções. Então aqui está o cérebro, na parte frontal tem essas amígdalas, que elas processam as emoções, inclusive o medo. E quando você sente medo, é essas amígdalas que ativam o seu cérebro, mandando mensagem para você logo ou reagir com fuga ou enfrentar o medo, certo? Então veja, olhando para esta palavra que o Senhor nos diz, não tem mais com medo deles. Não tem mais com medo deles. É o que a palavra de Deus nos fala, para não termos medo. Mas nós temos medo. E como lidar com esse medo? Certo? Os especialistas, depois vamos tomar a Bíblia e a mensagem, viu, irmãos? Quero tomar um pouco do que os especialistas dizem. Certo? Então, algumas perguntas, quando você sente medo, principalmente pessoas que têm ansiedade, sofrem com esse transtorno que tem assolado as pessoas nesse tempo final, você sente medo, você ficou ansioso, logo você sentiu medo que alguma coisa aconteça, logo o seu corpo reage, seus músculos contraem, seu coração acelera, certo? Você soa, você está com medo que algo aconteça. Mas do que você tem medo? Então, existem algumas perguntas para você fazer na hora que você sentiu medo. E é importante isso. Primeira pergunta: você sentiu medo, está ansioso, coração palpitante, os músculos estão contraídos, está ansioso, porque você está com medo, porque pensamentos vieram, e são pensamentos negativos. Então, as amígdalas cerebrais ativaram, o cérebro reconheceu a mensagem de medo, seu corpo sentiu, o coração acelerou, músculos contraíram, você está com medo. Então faça, nesse momento que você sentiu isso, faça algumas perguntas e veja as respostas com sinceridade, e você vai ver e você vai ter uma clareza como lidar com o medo. Primeira pergunta: quando você estiver ansioso com medo, tenha medo de quê? De que você tem medo naquele momento que te fez o cérebro receber a mensagem das amígdalas, onde se processam as emoções e ativam
E o cérebro envia para o teu corpo mensagem de reação, ou de fuga, ou de enfrentamento. Quando você sentir isso, a primeira pergunta que você tem que fazer, você tem que fazer essa pergunta com sinceridade e responder. Tenho medo de quê? Do que eu estou com medo agora? Você vai ter a resposta disso aqui. É isso que está me causando medo. Tenho medo que isso aconteça. Então você sabe do que você está com medo naquele momento. A segunda pergunta que você tem que fazer: o que realmente pode acontecer? O que realmente pode acontecer? O que pode acontecer? A terceira pergunta: isso que pode acontecer, que está me causando medo, isto aí realmente é uma ameaça para mim? É uma ameaça isso que pode acontecer? Vai me trazer dano? Isso aqui é uma ameaça de trazer algum dano? É uma ameaça real isso que pode acontecer? A quarta pergunta: se isso de fato acontecer, que me causa medo, se isso acontecer, eu tenho instrumentos para eu lidar com essas ameaças? São perguntas importantes que logo você vai ver que essas respostas te trarão de forma clara a sua situação. Afinal, eu tenho medo de quê? Isso de que eu tenho medo é uma ameaça para mim? E se é uma ameaça e vier a acontecer, se isso acontecer, eu tenho instrumentos para eu lidar com isso que acontece? Isso é importante, porque o medo nada mais é do que uma reação do nosso corpo, obedecendo ordens do cérebro, cujo as amígdalas ativaram o sentimento do medo. Você está com medo? Do que você está com medo? Isso que te traz medo é uma ameaça? É. Mas se isso que é uma ameaça acontecer de fato, como você vai reagir? Você tem instrumentos para reagir? Para enfrentar isso? Porque você está com medo de forma antecipada, sofrendo, porque seus pensamentos estão produzindo todos esses sentimentos. E esses pensamentos estão ativando as suas amígdalas. Você sabe que muitas vezes nada aconteceu ao teu redor. Você está em casa, você tem sua família, você tem comida, você está com saúde física, teus filhos estão bem, estão trabalhando, você tem um teto, tem roupa para vestir. Opa, o que está acontecendo comigo? Então, por que eu estou com medo? Estou com medo de que algo aconteça. E aí você sofre de forma antecipada, sem aquilo ter acontecido de fato, lá na frente. Então veja, tomando essa meditação, olhando esses detalhes, nós compreendemos, que há muitos obstáculos causados pelo medo, quando ele já não é benéfico, já nos causa um desconforto, atrapalha a nossa vida no trabalho, de procurar
alcançar coisas melhores, de enfrentar o medo, né? Muito bem. Nós podemos olhar por outro ângulo, viu, irmão? Quando você sente medo, você tem que tomar este medo a seu favor. Aproveite o medo que você tem e tome ele a seu favor. Não tome ele para lhe prejudicar, mas tome a seu favor. Você sabe, tem pessoas que, né, naturalmente falando, quando elas sentem medo, elas estão no trabalho, certo? Vão ser promovidas, mas aquela promoção traz um medo naquela pessoa. Será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Esta nova experiência, será que é possível? Olha os pensamentos negativos. Vou fazer um concurso público. Será que eu vou dar conta de fazer esse concurso? Não, eu não vou dar conta. E pessoas que já estudaram, são melhores do que eu. Olha o pensamento negativo. E por medo a pessoa se priva e não faz o concurso. Olha que prejuízo ela teve. E por medo ela não quer enfrentar para ser promovida no serviço, no trabalho, por causa do medo. Mas você tem que tomar o medo a seu favor. A seu favor. Estou com medo disso, mas eu vou enfrentar isso, porque se eu não enfrentar isso, eu não vou melhorar no meu trabalho e conseguir essa promoção. Estou com medo de fazer esse concurso, porque tem pessoas que estudaram, pessoas se prepararam, mas eu vou fazer, e vou me preparar, porque eu procuro melhorar. Eu espero que vocês tenham entendendo o que eu quero dizer. Em várias situações da nossa vida, nas áreas da nossa vida, você tem que tomar um medo a seu favor e tomar e enfrentar para melhorar, certo? E quais são os riscos que você tem com essas ameaças que você sente quando você tem um medo? E quando você vê essas ameaças, aí você pensa: eu tenho instrumento para lidar com essas ameaças? É quando você descobre o que você tem na sua mão para lutar. Aqui entra o que Deus falou pela epístola de São Pedro: não temais com medo deles. Aí você não terá medo, e esse medo patológico que te atrapalha na sua vida conjugal, na sua família, no seu trabalho, na sociedade, nos seus estudos. É quando você descobre se você tem instrumentos para enfrentar essas ameaças que o medo está lhe causando. Quais são as ameaças que você vê que esse medo está te causando? São perguntas que você faz para você. O que realmente, eu tenho medo de quê? Disso, disso e disso. Ok. Mas se isso acontecer, pode acontecer isso? Que você tem medo? Pode. E se isso acontecer, é uma ameaça para você? É. Aí você tem instrumento para lidar se isso acontecer na sua vida? Aí você descobre que você tem instrumentos para lidar com isso. Você tem instrumentos para lidar com isso. Vamos aqui um pouco tomar a mensagem, a palavra de Deus,
Olha, você sabe da história de Gideão? Gideão não era diferente de mim nem de você. Era um ser humano natural, comum. Certo? Vamos ler Juízes capítulo 6. Quero te colocar dentro desse quadro de Gideão. Certo? Quero te colocar dentro desse quadro de Gideão. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Tomara que dê tempo para a gente poder, né? Juízes capítulo 6, versículo 11. É quando um anjo fala com Gideão. Você vai me acompanhar na leitura, você vai se colocando dentro do quadro, certo? Como Gideão sentiu medo e como foi suas reações diante do medo. Vamos ler? Verso 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. A Bilerita, é o nome de estranho, né? Não sei pronunciar. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Os midianitas eram seus inimigos, certo? Era ameaça, certo? Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Porque uma coisa, irmão, é o que você pensa de você, e uma coisa é o que Deus pensa de você. Certo? E aqui no caso, o que Deus pensava de Gideão? Ele era um varão valoroso. Mas o que Gideão pensava de si? Vamos prosseguir? O versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, olha só. Por que tudo isso nos sobreveio então, Senhor? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Olha o pensamento de Gideão. E nos deu na mão dos midianitas, dos nossos inimigos. Então o Senhor olhou para ele e disse: vá nesta tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Olha, Gideão colocando para Deus todas as dificuldades, e Deus chamando ele de varão valoroso, Deus chamando ele e dizendo: vai na tua força, tu és forte, Gideão. E Gideão questionando com Deus: ah, Senhor, com que eu livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés. Olha só, como Gideão estava se vendo e como Deus estava vendo Gideão. Gideão se vendo como fraco, como o mais pobre. Gideão se vendo como Deus tivesse o abandonado. E Deus vendo Gideão como um varão valoroso, um corajoso, que libertaria Israel da mão dos midianitas. Então veja como você está se vendo e como Deus vê você, para lidar com o seu medo. Gideão aqui estava com medo dos seus inimigos, que era uma ameaça. Quais são suas ameaças? O que está te causando medo? De que forma você está se vendo? E como Deus está vendo você? Prosseguindo, ele diz, versículo 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Eu pergunto para você:
Deus já não foi contigo todos esses anos? Sim ou não? Você não tem chegado até aqui? Quando foi que Deus te abandonou? O que temes então? Por que estás com medo? Como você está se olhando e como Deus olha para você? E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, que eram os inimigos, a ameaça, como se fosse um só homem. Eram muitos, mas eu serei contigo. Essas ameaças que você está vendo, que são reais, que podem acontecer, mas eu serei contigo. Verso 17: e ele lhe disse, veja o que Gideão disse, ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Quer dizer, não bastou Deus falar com Gideão, chamar ele de corajoso, valoroso. Senhor, o Senhor está falando comigo mesmo? Então me dá um sinal. Me dá um sinal de que o Senhor está falando comigo, Senhor. Aí Deus, com toda a paciência com o que tem conosco, teve com Gideão. Ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que venhas. Vou esperar, Gideão. Olha a paciência de Deus. O Gideão e comigo, com você, com os nossos medos. Vou esperar, Gideão. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha e carne, pôs num açafate e caldo, e pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Então Gideão pegou o bolo, certo? Pegou um cabrito, trouxe perante o Senhor e apresentou para o Senhor. Porém o anjo de Deus, que era o Senhor, você sabe que o anjo do Senhor é o próprio Senhor, só que está aparecendo naquele momento de forma visível. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne. É o sinal que Gideão pediu, que estava com medo. Disse o Senhor: toma a carne e os bolos asmos, põe sobre esta penha e verte o caldo. E então assim fez Gideão. Colocou ali, a carne, o bolo, e derramou o caldo ali na pedra. Gideão fez como Deus falou. Verso 21: e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Olha o sinal que Deus deu para Gideão. De tanto medo que estava, Deus falou para ele que ele era corajoso, valoroso, que ele livrar Israel, mas estava com medo das ameaças, pediu um sinal. Deus deu esse sinal. Aí depois que Deus deu esse sinal, aí o que Gideão disse? Então viu de Gideão que era o Senhor, o anjo do Senhor, e disse Gideão: Senhor Jeová, que eu vi o anjo face a face. Porém o anjo, o Senhor, lhe disse: paz seja contigo, não tenhas medo, Gideão, não tenhas medo, não morrerás, não morrerás. E Gideão com medo. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. Verso 25: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Gideão, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos,
e derriba o altar de Baal. Quero que você vá lá, Gideão, pega o boi do teu pai e você vai derrubar o altar de Baal, dos teus inimigos. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e ofereces em holocausto com lenha que cortares do bosque. O que foi que Deus falou para o Gideão? Você vai, Gideão, lá com os teus inimigos, você vai derrubar o altar deles. Depois de tudo isso que eu te falei, tu és corajoso, tu és forte, Gideão. Eu estou contigo, Gideão. Não temas, Gideão, não tenha medo, Gideão. Aí Gideão pediu o sinal, Deus deu o sinal para ele. Agora Deus diz, agora vai lá, nos teus inimigos, nas tuas ameaças. Derruba o altar deles e oferece no lugar um altar ao Senhor. Agora veja o que Gideão fez. Verso 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele, quer dizer, com medo, temendo ele a casa do seu pai, ele ficou com medo. Temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, ele ficou com medo do pai dele, da cidade. E temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Ele não fez de manhã, não fez de dia, porque estava com medo. Aí ele foi lá de noite, escondido, e fez como Deus falou, mas não era para fazer daquele jeito. O medo causou isto. Fez ele reagir de uma forma, certo? Isso foi o medo que causou em Gideão, com medo do pai dele, com medo da sociedade, medo da vizinhança, medo da cidade, que as pessoas iam ver ele com medo não fez de dia, fez de noite, com tudo que Deus havia falado para ele. Vamos já chegar um pouco mais aqui, certo? O verso 36. Interessante que ele, com tudo que Deus havia dito, com tudo que Deus havia feito, ainda estava com medo. Verso 36. E disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minhas mãos, como tem dito, olha, questionando com Deus novamente. Tudo isso é um medo causado em Gideão, de questionando com Deus. Deus, disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho tiver somente no velo, e a secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Mas o sinal ele pediu para Deus: Senhor, eu vou colocar aqui essa lã, se o orvalho molhar só a lã e toda a terra estiver seca, eu sei que o Senhor vai livrar Israel da minha mão. O que aconteceu? Deus fez isso. O orvalho caiu, molhou só a lã e ao redor estava seco. Gideão se conformou? Não. Verso 38. E assim sucedeu, porque outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e toda a terra haja orvalho. Se agora de novo, Senhor, não te ires contra mim, eu estou com medo, Senhor, dos meus inimigos, das ameaças. Mas o sinal, agora eu vou fazer o contrário. A terra vai estar molhada e só a lã vai estar seca. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre a terra havia orvalho, estava molhado.
Deus provando para ele que estava com ele, que ele era corajoso, e ele estava com medo. Capítulo 7, verso 9. Aí você sabe que Gideão vai, chama os 300 homens, né? Chama a multidão. É interessante. Ele com medo chamou uma multidão. E Deus falou para ele: não, não é tudo isso. Não é tudo isso. Verso 2 diz: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo. Ele estava com medo, ele queria muita gente. Muito é o povo, Gideão, que está contigo, para eu dar as midianitas na sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Verso 3: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, olha só, quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Ainda era muita gente. E você sabe como Deus fez com que Gideão escolhesse apenas 300 homens, né? Agora o versículo 9 de capítulo 7, né? Diz: e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, Gideão, e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, se você ainda está com medo, Gideão, de descer, desce tu e teu moço ao arraial. Gideão, você está com medo? Tá, então você vai descer, só você e mais um moço, lá no arraial dos teus inimigos. Vai lá, só vocês dois. Está com medo, né? Verso 11: e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até ao extremo dos sentinelas que estavam no arraial, e os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e os feriu, e caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro que ouviu o sonho, e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todos este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou a Deus, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em vossas mãos. Olha o histórico, até chegar Gideão a enfrentar o medo, a reagir. Olha o histórico. Deus chama Gideão: só você vai livrar Israel dos midianitas. Mas Senhor, quem sou eu? Sou o mais pobre. Como o Senhor vai fazer isso comigo? Aí Deus chama ele de corajoso, de valoroso. É como Deus via Gideão. Não era assim que Gideão estava se vendo. Gideão se via fraco, medroso, pobre, e Deus não estava vendo ele desse jeito. E Senhor, então, se tu vais me livrar o Israel pela minha mão, me dê o sinal.
E Deus dá o sinal para ele: queima o sacrifício da pedra, a carne, o bolo. E ele com medo. Aí Deus diz: agora vai lá, quebra o altar deles, dos teus inimigos. Gideão com medo foi, em vez de fazer de dia, fez de noite, com medo, com tudo que Deus havia lhe dito e feito na sua vida. Agora ele vem e faz outra prova: Senhor, que a lã esteja molhada e a terra seca. Deus fez. Que a lã esteja seca e a terra molhada. Deus fez. E ele com medo. Gideão, tu está com medo? Tá. Não é da forma que eu estou te vendo. Eu te vejo um homem corajoso, valoroso. E tu não está vendo desta forma que eu estou te vendo. Tu está com medo. Agora então vai o seguinte: você vai ver como é que os teus inimigos te veem. Você vai lá com os teus inimigos, tu e mais um companheiro, vai lá com eles. Gideão vai lá, escondido, se infiltra nos seus inimigos. Quando ele está ali, ele ouve um inimigo dele falar para um companheiro que teve um sonho. E quando ele conta o sonho para o seu companheiro, Gideão está ouvindo, e o seu companheiro diz para quem sonhou, disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão. Gideão está ouvindo aqui o que o seu inimigo está dizendo a respeito dele. Ele diz: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas. Gideão está ouvindo o que seus inimigos pensam a respeito dele. Inimigos com medo dele e ele com medo. Deus com ele e ele com medo. Você está entendendo aonde eu quero chegar com isto? Todo o histórico de sua vida, quantos problemas você já não passou na sua vida, quantas dificuldades você não passou e chegou até aqui, em quais delas Deus te desamparou? Quantas vezes Deus te deixou na mão? Veja o histórico da sua vida até aqui. Deus provando para você que Ele te vê diferente como você se vê. E você ainda está com medo, como Gideão estava. Então, voltando lá a Pedro, 1 Pedro 3,14, dito: não temais com medo deles. Não temais com medo deles. Tome esse medo natural a seu favor. Use-o a seu favor. Use-o a seu favor. E lembre quantas vezes Deus segurou na sua mão. Quantas vezes Deus te ajudou. Quantas vezes Deus te carregou, te deu força e te deu vitória. Pense sobre isso, ao invés de pensar pensamentos negativos que te trazem medo, e esse medo que chega a ser fobia, um medo patológico que te prejudica. Tome este medo a seu favor e pense e lembre quantas vezes Deus segurou na sua mão. Filho, filha, quantas vezes Deus te deu vitória desses problemas que você os vê como uma ameaça para você. E a ameaça está te trazendo medo. Mas essa ameaça, que é um medo, se isso acontecer, você tem instrumento para lidar com esse acontecimento que você tem medo que aconteça? Eu tenho medo que isso aconteça comigo, no meu casamento. Tenho medo que isso aconteça comigo, no meu trabalho. Tenho medo de perder meu emprego. Tá, isso é uma ameaça? É.
Mas se esse emprego você perder, você tem instrumentos para lidar com isso? Com essa ameaça? Pense em várias coisas agora que pode acontecer e que você pensa que pode acontecer e que isso já te traz medo e com isso o seu corpo sente. Mas se isso acontecer, você tem instrumentos para lidar com essas ameaças? Quero ler com você na mensagem do irmão Brana agora. Nós lemos a Bíblia e vimos a história de Gideão, medroso, igual eu e você. E Deus provando para ele, como tem provado para mim, tem provado para você ao longo da nossa vida toda. Sentiu medo? Para um pouco. Para um pouco. Sentiu medo? Para um pouco. Pensa. Epa, calma lá. Tenho uma casa, tenho uma família, tenho meus filhos, tenho que comer, tenho que vestir, então está tudo bem comigo. Por que eu estou com medo? Com medo de quê? Estou com medo que isso aconteça. Está sofrendo antecipado. Não está acontecendo nada. Mas se isso futuramente, se caso aconteça, como você vai reagir? Você tem instrumentos para lidar com isso? Tem. Vamos ler na mensagem do irmão Brando, ver o que ele disse? Adoção, parte 4, espero que tenha no busca para nós lermos. Adoção, parte 4, é posição no corpo de Cristo. Parágrafo 35. Vamos ver o que o irmão Brana fala sobre o medo? Certo? Vamos ver o que o irmão Brana fala sobre o medo? Vamos aqui. Parágrafo 35, podemos ler? Preste bem atenção. O irmão Brana diz assim, ó, e veja, este ensinador, mestre, Paulo, a primeira coisa que ele faz é tirar fora todo o pensamento de apostasia. É tirar fora todo o pensamento de apostasia, de fuga, né? Apostatar é negar, é fugir, é abandonar. A primeira coisa que ele faz é tirar fora todo o pensamento de apostasia. Tirar esses pensamentos negativos. Tirar fora todo o pensamento de sempre. Sou um cristão hoje e amanhã está perdido. E no dia seguinte, de volta outra vez. Pensamentos que vêm na mente da pessoa. Hoje eu estou bem, sou um cristão, sou salvo, aleluia, glória a Deus. Mas amanhã, outro dia, eu já estou triste, eu já não sou salvo, já estou perdido. E no dia seguinte, então Deus me condena, e no outro dia eu estou de volta outra vez salvo. No dia eu me sinto salvo, no outro dia eu me sinto condenado. No dia eu estou salvo, no outro dia eu estou perdido. São pensamentos que vêm na mente do cristão. Então Paulo disse, tirar fora todo o pensamento de sempre, eu sou um cristão hoje, amanhã estou perdido. E no dia seguinte Deus vem e me condena, e no outro dia estou de volta outra vez, estou salvo. Será que eu sou salvo? Aí no outro dia, não, eu sou salvo. Isso é um absurdo, irmão Brana diz. Por quê? Este livro não é endereçado a ensinamento evangélico, sermões evangélicos, não.
Eu não ensino isto nos campos, eu trago isto para a igreja, pois Paulo endereçou isto para os santos, aqueles que são chamados a preservarem, chamados a perseverarem, e são saciados, e são colocados de um lado, e então no Espírito Santo, já na terra de Canaã, ele está tentando lhes dizer, a primeira coisa, tire isto de sua mente, que você vai se perder, e que você vai fazer isto, e que você está com medo disto. Tire isso da sua mente, que você vai se perder, e que você vai fazer isto, e que você está com medo disto. Quero grifar agora essa parte para você. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Pois ele está tentando lhe dizer, presta atenção, não tenha medo de nada, pois ele está tentando lhe dizer, presta atenção, onde você está, quem você é e como você está firmado. É isto. Deus tentando falar para Gideão. É o que ele tenta falar para mim e para você. Não tenha medo de nada, pois ele está tentando lhe dizer quem você é, onde você está e como você está firmado. É Deus tentando falar para Gideão o tempo todo quem ele era, um homem valoroso, corajoso, que ia livrar Israel de midianitas. Quem ele era, quem eu sou, quem você é, um filho de Deus, uma filha de Deus, que ele morreu por mim, morreu por você, seu sangue foi derramado. Sua morte trouxe vida e vida eterna. Somos a esposa do Senhor Jesus. Quem somos? Esse povo eleito que recebeu a revelação da palavra, a revelação dos selos. Quem somos nós? Quem eu sou? Quem você é? Gideão, quem você é? Eu sou pobre. Sou fraco. Não, Gideão, não é isso que eu vejo de você dessa forma, não. Eu te vejo corajoso, um homem valoroso, que vai libertar o meu povo. Então ele está tentando dizer quem você é. Onde você está, Gideão? Onde você está, irmão, irmã, pela internet? Você não está numa denominação. Você não está num grupo religioso, você não está num dogma, você não está numa tradição, você está firmado na revelação dos 7 selos, o livro que foi aberto por ele mesmo, e ele desceu do céu, ele vem para a terra, pisa na terra e no mar, ele brada como um leão. É lá que você está firmado, na rocha das eras. Primeiro, ele quer dizer para você quem você é. Você é um redimido, uma redimida. Seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. E tem uma coisa, se esse corpo terrestre tombar, eu morrer, você morrer, Paulo diz, temos um outro preparado, não feito por mãos humanas. Não temos que temer nem mesmo a morte. Onde está a morte, teu agrilhão, disse Paulo. Sabe o que o Satanás é, o inimigo de nossas almas? O irmão Brana diz, é um fanfarrão. Porque a única arma que ele tinha contra mim, contra você, é como o irmão Brana diz, como uma abelha que tem apenas um ferrão
e aferrou o indivíduo, deixou o ferrão ali e perdeu sua arma. É isso que Satanás é. A única arma que tinha contra nós, ele cravou em Cristo no Calvário. Perdeu a arma, não tem mais arma contra mim, contra você. O que ele pode fazer contra mim, contra você? Nada! Nada! Ah, mas se eu morrer, eu ressuscito. Eu tenho um corpo preparado para mim, uma teofania. Se você morrer, eu tenho medo de morrer, porque, irmão, tem medo de quê? A morte não é o fim, é apenas o começo, onde a alma sai desse corpo terreno e entra num corpo teofânico, e vai para a sexta dimensão, lugar dos salvos. E na ressurreição sai e entra no corpo glorificado. Aleluia. Então, voltando à leitura, não tenha medo de nada, diz o irmão Brana, pois ele está tentando te dizer onde você está, quem você é e como você está firmado. Você não está firmado por inteligência intelectual, humana. Não foi você que entendeu a mensagem. Não, foi ele quem abriu, que tem entendimento. Quantas pessoas melhor que você, entre aspas, poderiam ver isto? Pessoas inteligentes, e não entendem que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, é uma só. Não entendem isso, e você entendeu. Não por sua força, seu próprio entendimento. Deus abriu o teu entendimento. É ali que você está afirmado, na pedra, disse Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus. E irmão Breno disse, não é que tinha uma pedra ali? Não, nem sobre Pedro. Foi sobre a revelação que Pedro teve, sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre esta rocha. Eu edificarei a minha igreja. É ali que você está firmado, edificado na revelação. A revelação dos selos, na abertura da palavra, quando você vê Apocalipse 10 aberto, revelado. Amém. Então, não tenha medo de nada, pois Ele está tentando lhe dizer onde você está, quem você é e como você está firmado. A irmã Brana disse que o que o diabo pode fazer com as pessoas simplesmente é colocar o medo nas pessoas. É o que o diabo pode fazer, é colocar medo nas pessoas. Simplesmente isso. Mas Deus vem e nos traz esta revelação. Obrigado, Pai. Ajuda o teu povo, cada irmão, cada irmã, que eles possam olhar para o que o Senhor tem colocado nas suas mãos. E eles sentirem um descanso, um regozijo na alma, no momento de dificuldade, momento de luta, onde as ameaças surgem, ameaças no casamento, ameaças na família, ameaças no trabalho, ameaças na escola, são desafios que surgem, e que elas possam ter consciência que o que lhes traz medo, esse medo que traz uma ameaça, de fato é real, e se essas ameaças de fato acontecerem, concretizarem, eles têm instrumento para lidar com elas? São perguntas, Pai, que têm resposta, e chega uma hora em que nós olhamos e esgotamos todas as perguntas e chegamos na realidade,
Chegamos no ponto onde nós nos levantamos e enfrentamos o medo e não deixamos ele nos dominar. Pelo contrário, tomamos o medo como algo a nosso favor, que nos estimula a enfrentar este desafio. É um desafio e nós enfrentamos o desafio, este medo, em troca de algo melhor. Obrigado, Pai, que esta paz, essa tranquilidade venha atingir a alma do meu irmão, a alma da minha irmã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois a vida e o ar que respiro foi Ele quem deu. Se eu tenho a vida que é Cristo, não devo temer. Amém, amém, graças a Deus. Que bom, né, irmãos, que nós podemos ter uma visão plena, clara, de que nós estamos, do dia em que temos e da posição que nós temos, né? Uma saudação especial ao irmão Elias da Silva, que está lá na Chácara dos Leões, na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Deus abençoe o irmão Elias da Silva. Muito bom ter os irmãos, né, conosco. Estão vários irmãos que estão conosco, né, através da internet. E o irmão Sérgio Campão pede oração pela Júlia, filha dele, no caso, sua filha Júlia, que está se recuperando de uma enfermidade, né? Vamos orar pelo irmão, a filha do irmão Sérgio Campão, a Júlia. E já queria, então, parabenizar a irmã Ana Maria, minha cunhada, que está aniversariando hoje, né? Não poderíamos deixar de parabenizá-la pela vida